Então nós queremos esta manhã de domingo escutar um pouco daquilo que nosso Senhor tem feito nesses 8 anos de Jovens Sarados, o que o Senhor tem realizado. Para quem não sabe a história, nós éramos 4 jovens, eu e mais 3. Estão esparramados entre vocês. Está lá a Cíntia, estou vendo com o Miguelzinho. Levanta o Miguel para eles verem, o nosso Saradinho. Ela estava na primeira reunião comigo. Deve estar dormindo, né? Levanta ele aí para todo mundo ver o Miguel que já chegou. Aliás, deveria subir aqui depois com ele, né? Para a gente mostrar o Miguel. Esse aí já é fruto da geração dos ressuscitados, ó. Essa mulher que está levantando o Miguel foi a primeira a ressuscitar, porque foi a primeira que eu chamei para trabalhar comigo. Lembra, filha? Estava vivendo no adultério, porque era amante de um homem casado há 4 anos. E eu não sabia da história dela. Peguei no braço dela e perguntei: filha, você quer começar um trabalho comigo? Ela: claro. Quando? Eu fui inventando tudo na hora, que não tinha nada esquematizado na cabeça. Sexta-feira que vem, que horas? 8, aonde? Na capela da Rádio América. E na primeira reunião estava lá a Cíntia, vindo de uma vida totalmente marcada pelo pecado. Estava no sepulcro, mas o Senhor a ressuscitou. Está ali o Miguel, fruto da ressurreição. Vamos aplaudir. Esposo dela, eu já falei dele ontem, na rave. Foi alcançado, se conheceram no grupo, namoraram, noivaram e casaram. E já veio. O Du também está por aí? Está? Não. Deve estar chegando. Também já casou com a Bruna. Já temos mais um ressuscitadozinho aí conosco, fazendo parte da geração, que é o Bruno Fernando. Deus tem levantado essa geração. Mas hoje eu quero chamar. Vem cá, filhos. Ah, o Léo está aqui, ó. Estou chamando tua esposa para subir aqui com o Miguel. Vem cá pertinho aqui, ó. 4 jovens. A senhora entendeu que jovem não é idade. Não é isso? Quem pregou sobre isso aqui ontem falando de idade? Alguém pregou falando. É o Vitor, ou Túlio, não sei. É estado de alma, né? Felipe Pavão, estado de alma. Vamos escutar um pouco do que o Senhor fez no sepulcro que esse menino se encontrava. Onde nosso Senhor foi na história dele. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo. Eu tenho 30 anos. Tenho uma filhinha de 6. Sou da missão de Santo André. Estou no Jovens Sarados há um pouco mais de 5 anos. Sou muito feliz, Padre. Sou muito feliz com Jesus Cristo. Mas não foi sempre assim. Eu tive 17 anos da minha vida muito feliz, os 17 primeiros anos da minha vida. E com 17 para 18 anos de idade, eu entrei como estagiário numa empresa. E não eram todos os estagiários que iam ficar nesta empresa, e eu fui registrado. E para comemorar esta efetivação na empresa, a gente foi comemorar. E ali eu bebi pela primeira vez. Eu tomei um porre de vinho e eu gostei. E eu falo para vocês que maldito este primeiro dia que eu tomei o primeiro porre, porque eu gostei. E eu fiquei 7 anos bebendo. E eu iniciei nesta vida de um alcoolismo bebendo aos finais de semana. E
eu comecei a levar isso para os dias da semana. E quando eu fui perceber, já não bastava mais guardar dinheiro para entrar nos lugares que eu frequentava, já não bastava mais guardar dinheiro para comer no lugar que eu frequentava, os lugares que eu frequentava. Só que agora, quando eu menos percebi, eu já precisava guardar dinheiro para beber nos lugares que eu frequentava, porque eu comecei a ficar dependente. E eu passei estes 18, 19, 20 anos. E entrando na minha juventude, com 20 anos aproximadamente, a minha juventude ela foi marcada por uma patologia muito severa, que talvez seja a realidade de muitas pessoas hoje, que foi a depressão. E nesta primeira crise de depressão, eu não conseguia levantar da cama. E neste momento eu procurei uma ajuda médica, e por uma indicação da minha irmã eu fui e procurei um grupo de oração. E neste grupo de oração eu tive a minha primeira experiência com Deus. Tive a minha primeira experiência, e aquele rapaz que não levantava da cama, Deus foi e me tirou esta depressão com a mão. Eu tive o primeiro milagre de Deus na minha vida. Só que eu não vim para Deus. Eu não mudei a vida que eu levava. Eu continuava de segunda-feira no grupo de oração, e aos sábados, domingo, eu estava na balada. Nesta primeira empresa que eu trabalhei, eu conheci pela primeira vez uma casa de prostituição. E a minha vida era este ciclo de escravidão. Eu gostava muito de música, padre. Tocava em uma banda. E a música, quando eu tocava, eu precisava beber. E quando eu bebia, eu queria ir atrás de mulher. E quando eu não arrumava mulher, queria ir para uma casa de prostituição. E quando eu não tinha dinheiro para ir para uma casa de prostituição, eu precisava me masturbar 2, 3 vezes para dormir. Desculpa falar rasgado assim, mas é a realidade de muitos jovens hoje, eu tenho certeza. E eu continuei nesta vida com um pé dentro, um pé fora da igreja. E não demorou muito, me veio a recaída nesta patologia da depressão. E a minha vida era uma desgraça, porque eu tomava remédios durante a semana. De final de semana eu parava de tomar remédio para poder beber. E vivia nesse ciclo de escravidão. E permaneci desta forma durante 7 anos. Por causa da bebida eu fiz muita besteira, padre. Eu dei perca total em 2 carros. Eu quebrei um dedo numa brincadeira quando eu estava muito bêbado. A minha filha foi concebida dentro de uma balada. Até que, no carnaval de 2011, eu tive um convite por uma menina do Jovens Sarados, a Roberta, ela deve estar por aí. E através do Orkut ela fez esse convite para mim. Eu já vinha tentando querer parar de beber, principalmente quando a minha filha nasceu, e eu não conseguia. Ficava 2, 3 meses, bastava um show de reggae, de rap, de samba, de MPB que eu gostava, e voltava tudo de novo. E aí neste convite dos Jovens Sarados, num carnaval lá em São Roque, 2011, eu recebi esse convite, R$50 os 4 dias, Maranatá de carnaval, Jovens Sarados. Falei, que maravilha. Não tinha dimensão, padre, de jovens que procuravam uma santidade, não tinha dimensão de jovens de Deus. E eu pensei, nossa, vai ser o carnaval mais barato da minha vida. R$50, eu chego lá, compro minha cervejinha e fico de boa. R$50 os 4 dias. Para minha surpresa, padre, eu cheguei lá e tive uma
eu não vou falar aqui muito do Maranatá, porque nem todos fizeram. Mas eu tive uma primeira experiência, um primeiro impacto com Deus, que abriu meu coração para o restante daqueles 4 dias. E eu chegava à noite no quarto, e louvor à tarde, e chegava no quarto e via jovens se ajoelhando e rezando o terço. Eu falei: padre, pensei comigo, esse negócio de rezar o terço não é coisa para velho, não? Mas por quê? Porque não conhecia pessoas diferentes. E o que... batismo no Espírito Santo, tudo bem, saí de lá muito feliz. Eu lembro que eu não queria ir embora daquela casa de retiro, padre, porque eu andava dentro daquela casa de retiro, parecia que eu estava andando no céu. Era uma felicidade que não cabia no meu peito, tudo bem, mas o que mais me chamou a atenção foram as pessoas. Eu olhava para aqueles jovens de Deus, pessoas que eu procurava há muito tempo para estar do meu lado. Eu não conseguia largar uma vida antiga por causa das amizades. Eu tinha as amizades que me levavam para uma vida e não tinha jeito de sair. E eu saí daquela casa de retiro decidido. Eu falei: eu quero ser assim. Eu quero ser igual aqueles jovens. Que sorriso fácil é esse no rosto? Que olha, naquele momento eu não tinha paciência, não tinha paz de olhar no olho de uma pessoa para conversar. E os jovens olhavam nos meus olhos, me abraçavam e davam risada. Eu falei: o que é isso? Vivia de um jeito porque não sabia que existia jovens desse jeito. E eu saí decidido de lá, padre. E ainda saí pensando assim: pô, eu vou, mas Jovens Sarados propõe a castidade. Eu vou viver tudo isso, menos a castidade, né? Mas foi entrando, né? Fui caminhando e foi entrando. E a minha felicidade começou a ser proporcional à minha entrega, padre. Quanto mais eu entregava, mais feliz eu era. Quanto mais eu entregava, mais alegre eu era. Quanto mais eu entregava, mais livre eu era. E aquele rapaz que não levantava da cama por causa de uma depressão, agora trabalhava, tinha ganhado uma bolsa de 100% na faculdade, estudava, era pai, era filho e era coordenador do grupo de Jovens Sarados. E eu vivi esta alegria durante 3 anos, padre. Só que eu não coloquei limite físico para mim. O amor de Deus, ele é tão contagiante que era missão de segunda a segunda, era o trabalho longe, era a faculdade, era minha filha. E se vocês observarem no Evangelho de Marcos, quando Jesus cura o paralítico, ele diz: pegue a tua maca, levanta e vai. Só que eu penso comigo, por que um aleijado que se levantou ia querer carregar a maca? Só que o diabo não estava feliz ainda. E com 3 anos me veio a recaída da depressão. Talvez por exceder os meus limites físicos. E foi duro. Foi duro novamente, uma vida em Deus, e eu me perguntava por quê. E eu peguei e... Peraí, deixa eu só tomar o raciocínio aqui. E eu peguei e comecei a trilhar um maior caminho de autoconhecimento. Comecei a trilhar um caminho de autoconhecimento, uma vida mais fecunda na palavra de Deus, na Eucaristia. E aproximadamente 1 ano atrás, eu tive alta novamente dos médicos. E as pessoas perguntam, como que eu fiz, né, para ter alta do médico? E aí eu posso dizer, padre, para encerrar, que eu tenho provado um pouco do que Paulo disse aos Gálatas, quando ele disse que não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, através da palavra de Deus, através da Eucaristia diária. E eu tenho certeza que quando Paulo disse isso, padre, não foi no sentido de se achar o bom, não, mas foi mais no sentido de que para o homem é impossível, mas para Deus
tudo é possível. Amém. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixes ir. Dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, leva-me, Senhor. Agora é eu. Dá a mão, Padre, para me ficar do seu lado. Ai, Jesus, mãe, tô na TV. Um beijo para minha família. Eu sou a Jéssica, de São Sebastião do Paraíso. Cadê a missão? Meu Deus. Eu nesse palco é um milagre, Jesus Cristo. Vamos lá. A minha história começou com Jovens Sarados em 2012. E nesse tempo, Padre, eu vivia uma vida morta. Eu era Lázaro dentro do túmulo. Porque eu achava que eu era a senhora da minha vida. Estou tremendo demais da conta, o Senhor me ajuda. Senhora da minha vida, eu vejo assim como se eu colocasse Deus dentro do carro e deixasse Ele ser só um passageiro. Eu não deixava Ele ser Senhor da minha vida, Ele era só meu Salvador. E na hora que chegava numa esquina, eu perguntava para Ele, para a direita ou para a esquerda? Só isso. Não falava para Ele, toma as rédeas da minha vida, cuida da minha vida. Eu sempre conhecia a Deus, graças a Deus, a minha família é muito católica. Mas sempre assim, eu como senhora da minha vida, procurei passar numa faculdade, fazer a minha profissão, cuidado de ser uma boa profissional. Eu vivia sozinha nessa época, fora de casa, que também achava que para me crescer e ser dona da minha vida eu tinha que sair. Tinha os relacionamentos que eu quisesse, os elogios que eu quisesse, eu ia nas festas que eu quisesse, mas a felicidade não estava na minha mão. Eu não entendia por quê, porque eu perguntava para Jesus, para a direita ou para a esquerda, mas eu nunca falei para Ele, Jesus, me leva. E foi em 2012 que eu fiz o Maranatá, a convite do Tiago, minha máxima admiração pela sua perseverança comigo, com a Missão Paraíso. E eu fui. Eu não entendi nada daquilo, Padre, de verdade. Voltei para minha cidade, continuei a faculdade e continuando senhora do meu destino. E no meio do ano, em junho de 2012, meu pai adoeceu. E eu comecei a sentir que eu já não era tão senhora da minha vida, porque eu não podia curá-lo. Eu voltei para minha cidade e tive 2 semanas com ele só, até que ele falecesse. Meu pai faleceu com 47 anos de idade, eu vivi 20 anos do lado dele, meu irmão 6. E isso não é o motivo da minha dor, pelo contrário, isso é o motivo da minha redenção. Se hoje eu sou geração de ressuscitado, foi porque meu pai me deu a vida como meu pai do céu deu. Porque eu voltei para casa, fui morar com a minha mãe, com meu irmão de novo. Tomei as rédeas da fábrica, cuidei das coisas que meu pai deixou. E por providência divina, os Jovens Sarados começavam em Paraíso nessa época. E o Maranatá que eu fiz lá em 2012, eu entendi que era Deus me preparando e falando que eu tinha um lugar, que eu tinha pai sim, que eu continuava filha. Por mais que no desamparo, eu continuava filha. Que Ele me amava e que no meio desse bando de loucos, Jovens Sarados, eu era acolhida. E que eu era aceita. E que eu não precisava ser a senhora da minha vida perto deles. Porque eu tenho um Salvador. E não só um Salvador, mas um Senhor. O Senhor da minha vida. E assim, o que eu tenho de mais graça hoje é poder chegar diante do Santíssimo e falar: meu Senhor e meu Deus, o que eu faço?
Não está nada pronto, nada perfeito ainda, mas hoje eu tenho quem cuida do carro, quem cuida da direção, quem está com a direção na mão da minha vida. Sabe, Padre, eu não sou tudo que Deus tem para mim ainda não, mas eu tenho certeza que eu estou muito mais longe de ser aquilo que Ele não quer. Amém. Amém, obrigada. Fica de pé um pouquinho, vai. Canta com Peter. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, bem forte. Se não for assim, não me deixes ir. Dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Bem forte, jovem, vai. Leva-me, Senhor. Bom dia, meu nome é Stefano, tenho 26 anos, faço parte da Missão São Bernardo. E minha história com Jovens Sarados começou em 2008, né? Quando o Gilberto, hoje na Canção Nova, e a Aline, também na Canção Nova, já tínhamos uma amizade muito grande de anos, porque já tinham participado juntos de um grupo de jovens na nossa cidade. E nesse tempo, foi um tempo que nós batizamos, eu, meu irmão e meu primo Diego, de anemia espiritual, porque foi um tempo que nos afastamos da igreja. Nós não tivemos uma realidade de vida desregrada, de uso de drogas, nada. Tínhamos uma família estruturada, graças a Deus, que nos deu uma criação rígida, que não permitiu amizades fora da nossa família. Graças a Deus, Deus nos privou disso. E nesse tempo da anemia espiritual, o nosso rolê era sair para comer, ir no estádio de futebol, curtir, jogar um videogame, virar a noite aí jogando um play. Só que nós já tínhamos conhecimento de Deus. E tudo que Deus permite sonharmos, Ele cumpre. E lá atrás, quando participávamos do grupo de jovens, sonhávamos com um grupo radical, que sonhasse junto conosco uma vida de céu, uma busca intensa de Deus. E devido às limitações das pessoas, da falta de compreensão da nossa parte também, por muitas brigas que ocorreu, nos afastamos, porém participávamos todos os domingos da Santa Missa. E nesse tempo foi um tempo que, afastado da igreja, me descontrolei inteiramente na minha sexualidade por parte da masturbação. Me entreguei de corpo e alma. E quando você tem amigos de Deus, de verdade, eles não te abandonam. E assim foi comigo, com o Gé e Diegão, e o Giba e a Aline vieram com esse convite pra gente. O primeiro Maranatá de 2008 dos Jovens Sarados. Ela e o Giba, cara, quando você está afastado da igreja e tem uma pessoa de Deus do seu lado, a pessoa acaba se tornando chata, porque ela só fala papo de igreja, ela só fica te convidando. E por 2 meses eles insistiram para que fizéssemos esse Maranatá. E de alguma forma a gente tentou se esquivar e demos nossa palavra que no próximo iríamos. Eles aceitaram, eles compreenderam. E caramba, naquele dia a carona nunca chegava, a gente doido para despachar eles logo, doido para desovar eles, vai embora. E quando chegou em janeiro de 2009, foi o primeiro carnaval sarado. Aí não tinha para onde correr, padre. Eu lembro que naquela época o Diegão tinha comprado o carro dele, novinho, fazia poucos dias que ele estava com o carro. E a gente tinha dado a nossa palavra que iríamos. E mal sabia a gente que Deus já tinha tudo calculado nas nossas vidas, que o nosso sonho viria à tona novamente. E eu lembro até hoje que o convite que a Aline me fez, ela escreveu uma carta pra gente, com aquela letra da Toca de Assis, a ovelha sou eu. E
ali Deus já começou a agir na minha vida. Porque eu vi que Ele não tinha desistido de mim. E que meus amigos não tinham me abandonado, mas sim eu tinha me afastado. Mas ainda assim eu era uma pessoa muito dura, porque eu achava que eu era homem, homem não chora, homem é rígido. E, enfim, naquela semana, principalmente no dia que iríamos para o retiro, a gente rezou para que desse alguma coisa no carro e não desse como a gente ia para o retiro. E eu lembro que naquele carnaval de 2009 foi uma transformação. Foi um impacto de Deus nas nossas vidas, monstruosa. O padre nesse retiro nos acolheu muito bem. E o que mais me chamou a atenção foi a acolhida. Porque eu não me achava digno de Deus. Eu não me achava merecedor dessa graça, desse acolhimento, desse amor. E o padre veio nos aquebrantando, o padre veio nos acolhendo, o Duzão nos acolheu, o Léo. E essa acolhida começou a transformar a minha vida. E depois desse retiro de carnaval, a minha vida mudou. Eu encontrei a verdadeira alegria, um sentido de viver. Aquilo que eu sempre busquei há anos. Sonhávamos, rezávamos por um grupo radical nas nossas vidas, na nossa cidade. E tudo se perdeu devido a uma briga. Abrimos mão da igreja por nada. E nos deixamos levar pelos desejos da carne. E eu lembro que no mês 6, dia 11 de julho de 2009, inauguramos a Missão ABC, na época. E começamos o nosso trabalho de jovens sarados lá. Algum tempo depois, o pai do meu primo Diegão sofreu um infarto. E pensávamos que já estava muito bem, sonhávamos com nossa família dentro da igreja. E ali Deus começou a agir novamente. Através desse infarto do pai do meu primo, o padre Edmilson foi nos visitar. E nessa visita ele acabou indo dormir na minha casa. Estávamos lá, e naquela noite Deus começou a agir na minha família. Coisas que eu nunca tinha imaginado. Minha mãe bebia muito, meu pai bebia muito. Naquela noite eles estavam num churrasco. Chegaram, enfim, daquele jeito. E ali começou a transformação da vida dos meus pais. Meu pai infelizmente hoje não está na igreja, mas minha mãe, graças a Deus, foi alcançada. E hoje sou noivo. Estou de casamento marcado, graças a Deus. Devido a circunstâncias, tinha perdido esse sonho de casamento, tinha me frustrado. E hoje eu sou ressuscitado para ressuscitar, Padre. Hoje Deus restaurou os meus sonhos, restaurou a minha vida e transformou a minha família. Oi, bom dia, né? Eu me chamo Raimunda, a tia Pretinha, do Jovem Sarado São Bernardo. Geralmente costuma os pais levar os filhos à igreja, a permanecer firme na igreja. Eu vim através dos filhos, a oração. Tenho 2 filhos, o Esté, o meu caçula, e o Jé, que está aí. Hoje é casado, né? Mas como ele começou, eu vou falar um pouquinho como foi o meu primeiro amor com Deus. O meu compadre, o pai do Diegão, infartou. Então, tinha o Giba, o Gibeira, né? Hoje Canção Nova. Ô Jé, o padre vai aí visitar o pai do Diegão. Rola um cineminha? Aí, Jefferson, ô Gibeira, é mesmo, cara? O padre vai vir. Aí, mãe, o padre vem. Aí olha, gente, já pensou a nordestina arretada? Eu, malcriada, rebelde, não levava desaforo para casa, cervejeira e forrozeira.
Aí tudo, né? Aí veio e tudo. E eu fui trabalhar, trabalhando com lanchonete, meu marido ainda continua, eu parei. Aí eu comecei lá da lanchonete. Eu já estava com churrasco marcado. Tudo era motivo de churrasco. Dia de mãe, de pai, de vô, aniversário, tudo era comemorado. Cerveja, forró, tudo isso. Aí eu sei que eu comecei a ligar. E aí, o padre vai vir mesmo? Aí Jefferson vai. Aí Jefferson, ô mãe, você devia vir para casa, né? Aí eu disse, o que eu tenho a ver com isso? A visita é sua. Agora vem mesmo um padre de Canção Nova na casa do compadre Zé Pedro, só quando eu ver. Aí, tudo bem. E eu fiquei trabalhando. Quando foi já à noite, aí eu digo, vou pelo menos fazer um bolo para agradar esse padre, né? Já que eu não vou estar lá. Aí fiz o bolo, aí liguei. Aí, eu fiz o bolo. Aí Jé disse, de novo, mãe? A senhora ou vem para casa ou então para de estar ligando. Já está enchendo o saco. Não. Aí eu disse, a visita não é minha, repeti de novo, né? E assim foi. Fui para o churrasco, mas meu marido, passamos a noite, já era 2 horas da manhã. Nós chegamos em casa daquele jeito. Ele vermelho, parecia um tomate maduro. Eu alegre. Aí, gente, eu pensava que eu abafava mais ele. Que nossa cura de tristeza, raiva, nervosismo, quem era que curava? Cerveja, forró e conversar de besteira, né? Aí, nós chegamos assim, E esse povo tudo rindo, dando risada lá na minha sala. Aí eu disse assim, vai, entra o meu marido. Aí ele, vai você. Aí vai você, aquele vai você. Ele terminou, eu não entrei atrás. Quando eu entrei atrás, estava uma turma tudo na sala. A sala, gente, estava podre, aquelas pipocas de queijo de micro-ondas. Era um cheiro esquisito, né? Aí eu olhei assim, estava o padre Edmilson, né? Com um sorriso. Oi. Aí eu disse, oi. Aí fui para um corredorzinho assim, né? E eu olhava para esse povo, aí me deu uma crise de choro. Uma crise de choro, meu marido foi para o quarto, levantei cedo, né? Fui arrumar o café. Quando eu cheguei na cozinha, pus o café na mesa, tudo. Que eu olhei para o padre, oi, sempre rindo. Eu digo, oi. Aí tudo bem. Aí comecei a limpar lá fora, e o padre, vamos tomar café com a gente? Eu digo, não. Aí fiquei lá, arrumei. Liguei para minha sobrinha, ei mulher, vem aí me ajudar, vamos fazer um negócio aí com o padre da Canção Nova. Não é que ele veio? Ele veio, vem aí que é para tu me ajudar no almoço. Ela disse, mas só faltava essa, né? É a Ana Cleide, minha sobrinha, só faltava essa, vir padre para nós ir fazer almoço. Eu digo, vamos. Aí não sei que a gente... Tudo. Aí teve um momento lá na sala, todo mundo lá conversando, dando risada. Aí chegou o irmão Dudu, o Fernando, é a namorada dele lá em casa. E o padre Edmilson sentado assim no sofá e tudo. Aí eu cheguei lá na sala, aí o padre disse, senta aqui. Aí eu, não quero não. Senta aqui. Aí eu sentei. Aí o padre pegou na minha mão, a moça pegou na minha outra mão. Aí eu desabei. Chorava. Aí o padre disse assim, quer confessar? Eu, Quer falar? Então chore. Aí eu chorava. E chorei. Aí tudo bem. Chegou a hora de arrumar o almoço, que ele tinha que voltar para São Paulo, que tinha um compromisso. Aí minha sobrinha veio, né? E eles foram almoçar assim na cozinha. Esse povo conversava, dava risada e falava e ria. Aí eu disse assim, a minha sobrinha, mas que povo mais besta, só achando graça de quê esse povo? Ô povo lesado, né? Aí ela disse assim, nossa, já está dando a hora de nós tomar nossa latinha e esse povo ainda estão aí. Eu digo, não, mas dá um jeito. Aí dá um jeito, pegou uma sacolinha, foi lá no bar, pegou as latinhas. Aí, gente, que ridículo. Hoje eu vejo que o ridículo que o inimigo põe a gente. O pessoal almoçando lá e nós com as latinhas assim, escondidas, fazendo coisa errada mesmo, né? E tomava latinha e o povo foi. Aí disse, na hora de despedir, nós tudo quase sem falar por causa do bafo da latinha, né? O povo não descobrir. Aí tudo bem. Esse povo foram embora e tudo. Aí eu sei que depois, na mesma semana, teve um texto na casa do Diegão de novo. Aí minha comadre disse, olha, vai ter um texto aqui.
e eu queria que você viesse. Eu nunca ia esse terço eu tinha a roupa para lavar, roupa para passar, a casa para arrumar, para não rezar. Aí eu limpando lá, né, a casa dos cachorros, aí eu imaginei, rapaz, que começou já, né? Ó, que coisa feia. O padre aqui, aquele povo da Canção Nova, vieram na minha casa e eu tomando latinha escondido, mas isso é ridículo. Aí mas eu falando sozinha, eu não vou falar nada para ninguém não, porque vai que eu não faço. Aí assim, fui para, e quando cheguei lá estava Nossa Senhora. Aí as velhinhas, Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça. E eu calada, só dizendo, olha Nossa Senhora, no coração, ó, eu quero parar de beber, mas me ajuda, eu não quero voltar atrás. Aí, e a minha oração só foi essa. Eu fiquei tudo. Depois fui lá na casa do compadre de novo, eles, toma latinha aí, comadre. Eu digo, não quero não. Aí ele, você está doente, é? Eu digo, não, estou não. Hoje eu não quero não, deixa para depois. E assim, e aí começou, tudo começou, né? Até que houve um Maranatá do Jovem Sarado, né? Eu fui convidada para cozinhar, para cobrir o cozinheiro. Eu digo, gente, eu não sei cozinhar para esse povo, não. Aí, não, vamos. Aí deu um jeito, eu fui. E lá aquele negócio já começou a mexer comigo. E eu fui criando amor, e foi criando amor. E eu já tinha parado com a bebida, né? Graças a Deus. E eu já estava assim, pegando amor, e foi crescendo o amor, e através desse amor, Deus foi me transformando, eu fui largando, eu já não bebia mais, eu já estava matando aquela mulher velha, aquelas malcriação, demorou, dei trabalho para os coordenadores, gente, porque eu era abusado, o padre dizia, tem que acolher, eu dizia, tem que dar dura nesse povo mal educado. O padre dizia, tem que amar, eu dizia, precisava de uma pizza. Olha, eu dei trabalho aos coordenadores. Eu me enraivava, eu dizia, eu não vou ficar nesse jovem mal educado, não. Isso precisa de uma pizza. E ninguém não quer dar. E eu sei que tudo isso foi acontecendo e Deus foi trabalhando. E eu fui vendo que eu estava errando. E hoje, graças a Deus, eu sou. Que a gente é miserável, seres humanos. Mas hoje, muitas situações que eu vejo com os jovens são... eu trato de maneira diferente, eu procuro amá-los, mesmo quando eu vejo que está errado, eu procuro palavras, eu fui pedindo a Deus, isso foi trabalhado, essa mulher velha, dentro do jovem sarado, eu fui trabalhando aquela mulher rebelde, que filha de homem não tem medo de homem, eu sempre botei isso na minha cabeça, filha de homem não tem medo de homem, então eu enfrentava qualquer parada, entendeu? E isso, graças a Deus, hoje eu vejo o jovem de outra maneira. Antes eu pensava que tinha que dar uma pizza. Hoje eu vejo que precisa de amor, de acolher. Mas isso foi através da oração dos meus filhos. Os meus filhos não me deixaram. Não esqueceram de mim na oração. O Esté botaram o joelho no chão, jejuaram e me resgataram através de Deus. Graças a Deus, hoje eu tenho um orgulho de ser mãe sarada. Amém! Tá? Hoje, eu quero falar para vocês que eu me decidi por Deus. Eu tive coragem de ser de Deus. Eu renunciei à cerveja, eu renunciei à malcriação, eu renunciei o forró para ser de Deus. Eu quero dizer, agora eu vou me dirigir aos pais. Eu quero falar para você, mãe, pai, quantas e quantas vezes seus filhos não chegam lá reclamando para a gente, murmurando, porque você, mãe, você, pai, fica xingando, fica reclamando que aquilo não é horário de igreja. Eu quero dizer para você que isso aí não é motivo de você desistir de Deus. Eu ofereci minha casa, meu casamento a Jesus Cristo. Amém!
Eu quero lhe dizer que eu tive coragem de ser de Deus. Eu passei várias e várias tribulações, passo ainda, mas Deus é em primeiro lugar na minha vida. Eu acredito, eu tenho fé e por isso eu não desisto. Você jovem que fica procurando desculpa, joga para o irmão, joga na coordenação, joga no ônibus, joga no horário do grupo, porque você é um fraco. Aê! Você, mãe, que se preocupa que o bandido vai pegar sua filha, mas você abre mão para ela ir para a rave, para ela ir para a balada. Quando é para a casa de Deus, o bandido vai pegar. Pega não, mãe, porque Deus toma conta. É isso aí, gente. E para você, jovem, eu quero dizer para você, ainda é tempo, não tem nada perdido. Ainda é tempo de amar a Deus. Se deixa amar por Deus, que Ele conduz tudo e todos na sua vida, na sua família, em tudo, 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 tudo. Deus é tudo. Obrigado. Amém! Os meus passos são teus. Solta a voz. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, meu irmão, se não for assim, não me deixes ir. Dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Só a sua voz, só você, vai. Bom dia, jovens sarados. Meu nome é João Pedro, eu sou de BH. Cadê os mineiros aí? Amém. É com muita alegria que eu colhi esse convite para deixar aqui o meu testemunho. Eu sei que a minha história pode ser parecida com a história de muitas pessoas. Eu acho que isso é bom, né? Quando eu tinha uns 5 anos de idade, o meu pai saiu de casa falando que ia trabalhar. E alguns dias depois chegou uma carta na minha casa para minha mãe, para minhas 2 irmãs, de que meu pai estava morando nos Estados Unidos. Um abandono, né? E minha mãe então tomou as rédeas, né, da casa, como uma guerreira me criou as minhas 2 irmãs, Lívia e Natália. Mas eu cresci com uma ausência, né? Eu cresci com a falta do meu pai. Talvez como muitos de vocês aqui hoje, talvez com a falta do pai, da mãe. Mas por causa disso, eu fui buscar esse amor de pai e também de mãe, porque minha mãe teve que correr atrás das coisas, né, do material. Eu acabei indo buscar no mundo aquilo que eu não tinha em casa, que era amor. E de forma muito simples, eu quero dizer para vocês que eu procurei nas mulheres, numa vida sexual desregrada, na bebedeira. Eu era uma pessoa extremamente dependente, afetivamente falando. E tantas pessoas hoje têm vivido essa realidade de dependência afetiva. E eu acreditava muito naquela voz do mundo de que eu poderia ser feliz tendo muitas mulheres, que eu seria feliz me entregando aos prazeres desse mundo. É o canto da sereia que vai nos envolvendo, né? Principalmente nós jovens, que temos essa energia e tantos sonhos no coração. E comigo não foi diferente. Eu sonhava e eu queria ser feliz. Mas eu não sabia aonde estava a felicidade verdadeira. Então eu fui me entregando aos prazeres desse mundo, a relacionamentos desregrados. Por causa do pecado eu adquiri um vício que eu considero terrível, que é o vício da mentira. Eu não só falava mentira, mas eu era uma mentira.
Eu me vestia de uma pessoa a fim de atender expectativas que colocavam em mim, a fim de atender expectativas que o mundo me colocava, que eu precisava ser assim, que eu precisava ser assado. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E foi então, que aos 22 anos, depois de ter buscado a minha felicidade em muitos lugares, como Santo Agostinho dizia, né? Criaste-nos para vós, Senhor, mas o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. E eu fui buscando no mundo a minha felicidade. Eu não sabia que esse amor que eu buscava estava em Deus. Foi então que, no dia 14 de outubro de 2012, na Santa Missa, no Evangelho do Jovem Rico, Santa Missa que às vezes a gente não dá o valor que ela tem, o santo sacrifício. Eu gosto sempre de dizer isso, meus irmãos, é o ápice da nossa fé, e foi lá que o Senhor me encontrou. Ali ouvindo aquele evangelho, o Senhor convidando aquele jovem a largar tudo. Eu tinha um namoro de 6 anos, que eu gosto sempre de dizer que nada em relação à pessoa, mas que era como uma prisão. Eu terminava, voltava, porque eu não conseguia viver sem aquela pessoa. Aquela pessoa era o Deus da minha vida. Mas naquele dia 14 eu experimentei então um amor tão grande, tão forte, que me fez entender que eu não merecia migalha, que eu não precisava me esbaldar na lavagem dos porcos, porque o Senhor tinha algo grandioso para a minha vida. O Senhor me chamava naquele dia, e o Senhor foi incomodando meu coração. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui nesse final de semana foram incomodadas no coração, mas eu quero te dizer que isso é de Deus, é o Espírito Santo que te chama. Não tenha medo de ser de Deus, não tenha medo de viver a radicalidade do Evangelho. Foi então que, a partir desse dia, a minha vida começou a mudar. Eu fui deixando para trás aquilo que antes me aprisionava, terminei aquele relacionamento. Jovens, sois fortes. Não aceita qualquer coisa não, meu irmão. Não aceita qualquer coisa não, mulher. Você é preciosa e você é precioso. Não aceite pouco na sua vida, porque o Senhor tem muito, muito para nós. Foi então a partir dessa experiência que eu fui deixando todo aquele fardo que me impedia de caminhar e que me impedia de ser feliz. Pouco tempo depois, o Senhor me deu a graça de conhecer a pessoa mais doce e mais linda desse mundo, que é a Gabi. Ontem nós ficamos noivos para a honra e glória do Senhor. E a partir disso, ela me levou muito para Deus, e ela me leva muito para Deus. E se um relacionamento não for para te levar para Deus, para te deixar juntinho do Senhor, não queira pouco, não aceite pouco. As coisas aconteceram na nossa vida, nós iniciamos um caminho de namoro. Eu não conheci os Jovens Sarados, mas a gente conheceu a Canção 9, a gente quis viver isso. Nós fizemos uma experiência linda de oração, de discernimento. Iniciamos o nosso namoro com a bênção do Senhor e da Virgem Maria. Um ano depois, o Senhor nos deu uma resposta de que existia uma geração de jovens apaixonados, que existia uma geração de jovens que desejavam a santidade, aquele desejo que eu e a Gabi trazíamos no coração, mas que diante da realidade de tantos jovens até dentro da igreja, mornos, frouxos, desculpa falar, nós encontramos os Jovens Sarados. E eu lembro muito bem aqui em 2014, quando a gente chegou aqui, eu conheci essa galera louca por Jesus, eu vi essa alegria, eu vi esse brilho de ser de Deus nos olhos. Eu falei, amor, nós temos que levar isso para BH. Eu quero Jovens Sarados, eu quero ser dos Jovens Sarados. Foi então, gente, que a gente iniciou esse caminho de ser sarado. E eu posso dizer para vocês que eu sou apaixonado por esse carisma. Eu sou apaixonado demais pelos Jovens Sarados. Tem dia que eu respiro Jovens Sarados de manhã até à noite, mas foi porque o Senhor colocou no meu coração. E eu quero ser fiel e eu quero ser esse instrumento
de um jovem ressuscitado para ressuscitar. Não tenha medo de ser de Deus. Não tenha medo de acolher esse chamado de radicalidade do Evangelho na sua vida. Se você não acredita, se você não crê e se você não concorda com a castidade, eu quero te dizer, dê o primeiro passo que o Senhor vai te honrar. Como diz Santo Agostinho, Senhor, dai-me a graça e pede-me o que quiser. Se você disser o seu sim hoje para a castidade, se você deixar a bebida, se você deixar tudo aquilo que te prende, que te impede de ser verdadeiramente feliz, eu quero te dizer que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu quero agradecer muito a essa família, que foi uma resposta para a minha vida. Não perde tempo não, chega amanhã, se você ainda não faz parte dos Jovens Sarados, e acha a sua missão mais próxima, porque, gente, é bom demais fazer parte dessa família. Muito obrigado, tamo junto. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixes ir. Dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Oh, leva-me, Senhor. Pega na mão do seu irmão. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for, bem forte. Se não for assim, não me deixes ir. Dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Oh, leva-me, Senhor. Eu me abro ao teu querer, vai. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz. Quero me submeter, quero conhecer teus planos, Senhor. Quero conhecer teus planos. Os passos que eu dei sem você, Senhor, me fizeram fracassar. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. Tanto que eu já chorei. Quem já chorou um dia na vida, né? Me arrependo dos meus planos. Aperta a mão da pessoa que está do lado e reconhece aí, reconhece, sente, Senhor. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Solta a voz, solta a sua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, se não for assim, não me deixes ir. Dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. Oh, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixes ir. Dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Você, bem forte, só na voz. Leva-me. Aplaude essa geração maravilhosa.